Serra Grande. Olha, gente, são 12 horas mais 25 minutos, 12h25, coluna Ponto de Vista com José Antônio Rodrigues de Aragão. Antes, deixa eu dar uma passadinha para ver quem está conosco aqui através das nossas redes sociais para estar registrando as primeiras participações. A turma fica pé da vida que diz que eu só leio depois que o Zé Antônio sai. Deixa eu ler antes do Zé Antônio começar aqui hoje, para ver se já tem alguém com a gente aqui, para estar registrando a participação. Vamos lá, então. Aqui no nosso Instagram, meu amigo Augusto Motos está conosco, Jesus é bom também está com a gente, a Lúcia, o Perninha CDs, a Anne Souza, a Cristina Rodrigues, Fernando Souza. A Anne Souza está dizendo boa tarde, um abraço, mande um abraço para o seu ouvinte, Assírio Antônio Ferreira, na rua Antenor Melo, do bairro Santa Luzia. Um cheiro grande para o seu Antenor acompanhando a gente, tá bom? Não, no seu Antenor, no seu Antônio, na rua Antenor Melo. A Vitória Ribeiro também está conosco. Raimundo Rodrigues, Francisca Batista, o Fernando Souza, lá da Vaza da Renúncia, está dizendo um abraço para o meu amigo Tozinho. Mais tarde passo aí para nós tomar um vinho. Tá dado o recado então para o Tozinho, viu? Everaldo Castro também está conosco, a Pauliane Mesquita, um abraço também para o Gilvane, para Giovana, para o seu Zé e também para a tia Penha, lá em Croatá. O Jean também está conosco aqui, Leonardo também, Toninho, Antônio José também, o Joel Gomes, deixando aqui o seu cordial boa tarde, a Maria de Jesus também, o vereador Antônio Zídio também acompanhando a tribuna da Serra Grande, o Bernardo Souza com a gente, a Maria Crispina, o Evandro Braga também está com a gente aqui pela 88,7. Abraçar também de forma muito carinhosa meu amigo Zé Nilton, boa tarde para você. A sexta passada não deu para mim participar da coluna, mas hoje sim, vamos ouvir as notícias, tá certo, meu irmão? Maria Crispina, boa tarde, Ciro, tem um final de semana abençoado por Deus, a nós todos. Daliane Silva, direto de Martislândia, também acompanhando a tribuna da Serra Grande FM, sejam todos bem-vindos. Lembrando para você que basta você mandar o seu recadinho, interagir conosco, que a gente vai estar registrando a sua participação aqui na tribuna da Serra Grande FM. Lembrando que hoje, sexta-feira, tem coluna Ponto de Vista e a partir de agora você curte a participação de José Antônio Rodrigues de Aragão aqui na tribuna da Serra Grande FM. E agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. 12 horas mais 27 minutos, sexta-feira, 14 de novembro. A última novena da Betânia hoje, né? Última novena da Betânia, amanhã seria feriado da Proclamação da República, mas vai cair no sábado, aí não é feriado, né? Zé Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo à tribuna da Serra Grande FM. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. É um prazer, mais uma vez, participar aqui desse momento, discutindo, analisando, avaliando as coisas mais importantes no nosso Brasil, de COP30. Brasil de COP30 é ótimo. Olha, gente, a gente começa com o Zé Antônio hoje, tratando exatamente dessa primeira notícia que a gente deu na tribuna da Serra Grande. Eu gosto sempre de colocar essas notícias interessantes logo aqui no comecinho, para a gente poder explorar aqui a expertise do Zé Antônio. Zé Antônio, o Ministério Público lá em São Benedito pediu que a Prefeitura implemente no prazo de 90 dias um sistema eletrônico de controle de frequência nas unidades de saúde do município, depois de denúncias recorrentes de descumprimento de carga horária, incluindo profissionais de alto escalão da Secretaria de Saúde de São Benedito. Ele pede, inclusive, que seja disponibilizado de forma antecipada nas redes sociais e também nos locais de atendimento cartazes informando o horário e os profissionais que deverão estar naquela unidade nas datas determinadas de acordo com o cumprimento que é obrigatório das cargas horárias desses profissionais. Antônio, a gente sabe que em off vários municípios fazem acordos aí com alguns profissionais e eles não cumprem de fato. Por exemplo, o médico não cumpre as 8 horas do PSF que deveria cumprir, alguns não cumprem, né? Alguns cumprem, outros não cumprem. Então, vai complicar a situação das prefeituras aí, essa determinação, e se essa determinação do Ministério Público de São Benedito vira moda, vai complicar ainda mais? Boa tarde. Boa tarde. Rapaz, é assim, Michel de Montaigne, um filósofo, um sábio, um grande sábio francês que viveu no século XVI, ele dizia que já que as leis não podem o que querem, tem que querer o que podem, tá certo? Bota ponta eletrônica, a negada quebra o ponta eletrônica, vai lá, dá um prego, não sei o que, eu já vi isso. Mas na determinação aqui diz que o responsável pela unidade de saúde deverá ficar responsável também por fazer o gerenciamento e o registro dessas presenças. Todo mundo. Vai ter uma pessoa que vai ficar responsável. Todo mundo tem a maior vontade de ser funcionário público por razões óbvias. E eu paro aqui.
12 horas mais 30 minutos, coluna Ponto de Vista. Deixa eu buscar aqui outra informação. Antônio, ontem, durante a COP30, o governador Eumano de Freitas, conhecido pelo seu jeito muito calmo, muito sereno, acabou perdendo a linha. Pela primeira vez, à frente do governo do estado, foi visto publicamente o governador Eumano de Freitas perdendo a linha por conta de um protesto do projeto Ecomulheres, que ele foi interpelado por mulheres manifestantes lá na COP30, quando estava saindo de um painel, quando as mulheres mencionaram a chuva de veneno, uma expressão utilizada para denunciar a liberação de drones para pulverização de agrotóxico. O episódio evidencia a crescente tensão entre o governo cearense e movimentos de base que contestam os efeitos socioambientais de projetos com impactos socioambientais implementados com o aval do Estado do Ceará. Lembrando que esses projetos sociais são em base projeto da base política da esquerda, que é a base que dá apoio e sustentação ao governo do Estado do Ceará. 2 pontos, Antônio. É fogo amigo nesse caso. E o segundo ponto, o governador sempre muito calmo, muito sereno, inclusive reconhecido por conta da sua atitude, da sua conduta, perdeu a linha. Natural, todo mundo tem seu momento de explosão. Eu estava me lembrando aqui de Jesus, tá certo? Jesus veio pregar, terminou pregado na cruz, para não perder a rima. Mas ele veio pregar a paz, a concórdia, a união, a compreensão. E um dia ele perdeu a paciência, pegou o chicote e meteu o chicote nos cambistas que estavam fazendo da casa de Deus, do templo de Jerusalém, uma casa de negócios. Aquilo ali é o exemplo que tem na vida de Cristo e que a gente é de carne e osso e tem o direito, às vezes, de perder o controle, tá certo? E tem um remédio velho que a turma fala sempre que remédio de doido é doido e meio. Aqui e acolá parece um doido e meio para controlar os doidos, que não é o caso, tá certo? Eu acho que a irritação maior do governador Eumano ali é porque a mulher é petista, tá certo? Aí o cara ser confrontado na frente da imprensa por uma pessoa da mesma base ideológica e tal, é porque ela é uma petista tão esquerdista, tá certo, que dá 2 voltas para poder terminar de chegar na esquerda. E ele é um petista trabalhado, tá certo? Até porque ele é muito religioso, de ir para os encontros de casais, frequentar muito a igreja e tudo. Era de uma família de tradição religiosa muito importante. E, inclusive, filho, segundo diz o meu amigo Rochinha, se for mentira dele, do maior latifundiário do maciço de Baturité, que era o senhor, o pai dele era um cara que tinha muitas terras, era um homem muito rico de terra. Eu não sei se era de dinheiro, mas às vezes bem, é melhor do que pobre. Minha avó dizia, quem quiser ver um amigo rico ficar pobre, transforme-lhe os bens em cobre. Os dele parece que ele não transformou. Segundo o Rochinha, acaba que tem mais terra no maciço Baturité, era o pai do Elmano. Então ele tem tudo nas mãos para ser um petista, tá certo? Assim meio, pensa para a direita uma coisinha, né? Embora que ele tenha sido lá pelo Distrito Federal, segundo informações, aqui plagiando o Hélio Soares, que eu não tenho certeza, ele não me contou, tá certo? Que ele era advogado do MST, tá certo? O Elmano, sim. Pois então pronto. Aí eu não sei mais o que diz, ele tem um lado, tem um outro. São 12 horas mais 33 minutos, 12h33. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu registrar aqui a participação aqui, o Bernardo Souza, Maria Crispina, o Evandro e o Tarcísio Macedo também entrando aqui na nossa transmissão aqui através das nossas redes sociais. 12 horas 33 minutos. Antônio, agora vamos partir aqui para as notícias da semana, para a gente começar aqui. Na sexta-feira, já feita aí a eleição suplementar, inclusive essa semana teve a diplomação na terça e a posse na quarta. A vice-presidente da Câmara, que estava assumindo no lugar do presidente, que estava como prefeito, o prefeito interino, agora é prefeito definitivo, e a presidente interina, agora é presidente definitiva da Câmara lá em Santa Quitéria. Mas essa semana, Santa Quitéria recebeu uma nova operação contra ainda a interferência das facções criminosas nas eleições de 2024. Lembrando que o mesmo grupo que a Justiça condenou por conta de interferência, ligação com a facção criminosa, é o mesmo grupo que foi reconduzido ao poder lá no município de Santa Quitéria. É esquisito, Zé Antônio, na semana que toma posse o novo eleito, que é ligado ao mesmo grupo que foi condenado por conta do envolvimento com a facção, tem uma operação na semana. Como é que você... Dá para avaliar isso aí? Eu estava pensando aqui que eu achava que a investigação era com relação à eleição suplementar. Não. Porque na eleição suplementar também teve uma alienação. Certo? Eu achava que era em relação a ela. Já como é em relação à anterior, eu acho que não vai pegar nada para o atual. Eu já estava começando a me
impressionar achando que o Braguinha Filho tinha que botar as barbas de molho. Braguinha Filho. Mas no caso, quem tem que botar... Joel Barroso, não é Braguinha Filho, não. O prefeito eleito é Joel Barroso. E como é o nome do prefeito anterior? Braguinha. Não é Braguinha? É. Braguinha Filho. É certo. O filho do Braguinha, pronto. Aí eu estava imaginando que era o Braguinha Filho que tinha que botar as barbas de molho, mas desse jeito é o Braguinha. Mas já está condenado, já foi condenado, já perdeu o Sim. mandato. Inclusive, essa semana também, depois Mas que... foi uma condenação boa que o filho ficou prefeito. Pois é. Depois que houve a posse do filho como prefeito, o TRE e a Procuradoria Regional Eleitoral pediram a revogação da prisão domiciliar, porque o pai dele, o prefeito que foi preso... Estava preso para não interferir no processo eleitoral. Exatamente. Passou o processo eleitoral, o filho já foi diplomado, já foi empossado, e agora ele foi liberado da prisão domiciliar. Se fosse o Alexandre de Moraes, ele ia ficar o resto da vida, porque o Alexandre de Moraes prendeu o Bolsonaro, fez prisão domiciliar, por causa da história da investigação, da interferência nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Aí a Procuradoria da Justiça ofereceu denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não ofereceu denúncia contra o Jair Bolsonaro. Aí, teoricamente, era para ter sido solto no dia que a denúncia da Procuradoria chegou. Mas não adianta, tá certo? Porque o ministro Alexandre de Moraes faz lei, tá certo? A lei é o que ele pensa, o que ele quer, o que ele tem vontade. A lei é ele. Eu sou a lei, como diziam aquele xerife lá do Velho Oeste americano. Daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto aí que o Zé Antônio levantou, porque I'm the law. Realmente isso não seria uma possibilidade, seria uma realidade. Mas, segundo alguns analistas, o Alexandre de Moraes acabou por não soltar, não permitir a suspensão das medidas cautelares que hoje são impostas ao Jair Bolsonaro, exatamente por conta da possibilidade de fuga ou de asilo em alguma embaixada lá no Distrito Federal. Daqui a pouco eu já penso noutra coisa. Eu acho que o objetivo principal dele, quando prendeu o Jair Bolsonaro, era evitar que o Jair Bolsonaro tivesse destaque, como ele estava tendo pelo país afora. E onde chegava, ele arrastava multidões. Aí ele se incomoda, tá certo? Aí ele prendeu o cara para ele parar de circular. E foi exatamente para ele não voltar a circular que ele manteve ele preso, tá certo? Não é por outro motivo. Ali tem uma vingança maligna, tá certo? Ele tem do lado dele, inclusive, o Beto Carneiro. Agora são 12 horas mais 37 minutos, 12h37, Antônio. O PSDB, essa semana, foi instado aí em diversas lideranças aí a se pronunciar sobre de que forma vai se reposicionar com a chegada do Ciro Gomes às vésperas de uma eleição geral que acontece no ano de 2026. Ciro Gomes bateu de frente com várias lideranças, vários tucanos emblemáticos, símbolos do PSDB, ao longo da sua história política, e agora volta para o Ninho Tucano. Alguns não se sentiram muito à vontade com o retorno de Ciro Gomes ao 45, a legenda do PSDB, e buscam aí uma reorganização, uma forma de se reposicionar em relação não só à política do estado do Ceará, mas também à política nacional. Ou seja, se aqui no estado do Ceará Ciro Gomes chegar ao PSDB é uma forma de apaziguar, né, de se alinhar, parece que a nível nacional não é bem assim. Como é que você vê isso aí, Zé Antônio? Aqui no Ceará, a presença do Ciro no PSDB, ou em qualquer que seja o partido, é indiferente, tá certo? Ele está no coração do povo. Eu até lhe contei uma história aqui, vou contar para os ouvintes. Eu ontem peguei um táxi lá em Fortaleza, quando eu parei, quando eu pedi para descer, o cara parou o táxi, quando eu disse, um cidadão, um transeunte, me cumprimentou. Aí disse, rapaz, eu gostei de ver o seu vídeo. O homem é o Ciro Gomes, tá certo? Olha, em Fortaleza. Eu lá sou um grão de areia perdido, ninguém sabe quem sou eu, o cara me interpelou na rua por conta disso. Onde a gente chega, que bode na história, o pessoal que trabalha lá no hotel que eu me hospedo, no Praia Centro, eu bulico eles lá que todo mundo é Ciro Gomes. Não tem ninguém, disse até a patroa. Então, o Ciro Gomes aqui é uma unanimidade. Eu acho que se ele deixar de ser candidato a governador do Ceará, ele vai fazer um grande mal a ele, porque ele vai fazer um grande mal ao Ceará. Porque é o que o Ceará quer. Ele disse no dia da assinatura da ficha de filiação no PSDB, eu estava lá presente, ele disse que pelo Brasil, ele disse assim, palavra do Ciro Gomes, aspas, para o Ciro Gomes, pelo Brasil é o morro, pelo Ceará é o mato.
Foi, tá certo? foi assim mesmo. Ou então pronto, ele tem que se armar para matar pelo Ceará, tá certo? Matar no bom sentido, tá certo? Matar as coisas erradas que existem e fazer vicejarem as coisas boas que precisam acontecer no Ceará. Mas que o Ceará, agora eu me lembro aqui da propaganda do Beniveros quando foi candidato a senador. O Ceará merece respeito. É. Eu acho que é um slogan bom. Tá Eu me certo? lembro até da musiquinha ainda. Era uma certeza existe, o povo vai confirmar Ciro, Lúcio e Beni para frente Ceará. É? Era desse jeito. Tá vendo? Pois é. 12 horas mais 40 minutos. Zé Antônio, a segurança pública do estado do Ceará está destaque na imprensa nacional. É impressionante. Porque matou? Por conta daquela ação do 7... Mata 7. Exatamente, Como era o lá. nome do comandante lá? Não sei. A negada disse que estão chamando ele agora é o Mata 7. Mata 7. Pois bem, o que é que aconteceu? Na semana posterior à operação lá no Complexo da Penha e do Alemão, nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, aconteceu as mortes lá em Canidé. 7 membros do Comando Vermelho foram assassinados morreram em troca de tiro com a polícia. Não vou dizer assassinado não, porque Diz a negada que foi pelas costas. estaria sendo aqui injusto. Mas na troca de tiros com a polícia, no confronto, no embate, acabaram tombando sem vida. O governador Emânio de Freitas elogiou o trabalho da polícia e essa semana reforçou dizendo que determinou a polícia do Ceará que tem que avançar contra as facções com a força que for necessária. Não tem mais a questão da força moderada defendida em outrora. Agora é com a força necessária. Isso depois que ele recebeu apoio aí de vários especialistas em segurança pública, do governador Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro. Ele também foi elogiado e recebeu apoio do Cláudio Castro, porque pela primeira vez, segundo os analistas, um governo do PT, um governo de esquerda, vai para o fronte, assume a responsabilidade de defender a polícia contra os desbandos da bandidagem, dos faccionados em território. Já que o Ceará é destaque por conta de tudo que tem acontecido, de cidades fantasmas, por conta da expulsão dos moradores, e até daquele lance de a polícia oferecer escolta às famílias que foram expulsas pelos faccionados de algumas comunidades. Como é que você vê essa posição aí do governador Emânio de Freitas? É casuística, Zé Antônio? Vamos lá. Feriu os brilhos do homem, rapaz. Tá certo? A polícia se oferecendo para escoltar gente que tinha sido expulso pelos bandidos em vez de combater os bandidos. Tá certo? Uma vila desertificada. O Iraponga. O Iraponga, tá certo? Você quiser saber onde é que tem uma vila desertificada, o Iraponga, em Morada Nova, que é uma morada tão nova que não mora ninguém, tá certo? Lá em Morada Nova. Tem até um cara que entrou na justiça para que a prefeitura devolva o IPTU. Pois é, para você ver, tá certo? Aí feriu os brilhos do homem, rapaz. E aí será possível que essa tripa desse cara não furasse? Nunca furou a tripa do cara, rapaz. O cara ficou de tripa furada mesmo e foi para cima. E eu tenho impressão, cá com meus botões, como dizia o Matuto lá do meu sertão onde eu nasci, tá certo? Cá com meus botões, cá para mim, cá para nós. Talvez o governador tenha ouvido bem direitinho, tenha assimilado aquela frase que diz assim, rapaz, bandido bom, bandido morto. Não terá sido, não? Não sei. Ele se convenceu que é assim? Mas ele disse que no confronto entre polícia e bandido, se alguém tiver que tombar, que seja o bandido. Ele falou exatamente essa frase. Então ele não assimilou a conversa daquela moça que disse que a melhor arma para enfrentar um bandido armado de fuzil é uma pedra. Tem gente querendo tirar porte de pedra. Teve alguém que requeriu à Polícia Federal o direito de andar com uma pedra para enfrentar bandido lá no Rio de Janeiro. Você sabia dessa? O capitão Pimentel, Zé, ele tem ganhado muito destaque nas redes sociais e uma das principais coisas que ele tem defendido, principalmente depois da operação que aconteceu lá nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, é que ele criticou bastante o fato de o BOP ter entrado, ter feito o que fez, ter afrontado a criminalidade, os criminosos, os faccionados, e depois do confronto ter se retirado e deixado a comunidade. Ele citou exemplos de pessoas da comunidade que mandaram para ele, dizendo que 2 horas depois da retirada da polícia, os bandidos já estavam de novo em todas as esquinas e vielas das comunidades, inclusive determinando aos moradores que fizesse a retirada das roupas camufladas. Ele disse isso numa entrevista essa semana, que sabe que recebeu relatos de pessoas que foram obrigadas pelos faccionados a retirar as roupas camufladas daqueles corpos que foram apresentados. Quem foi esse? Foi aquele capitão, que foi capitão do BOP, que foi ele que inspirou o Capitão Nascimento. É um capitão que está aparecendo muito nas redes sociais ultimamente. Mas, olha, eu vi uma análise ontem à noite, eu não lembro em que
existiam naquela noite, daquela operação do Rio de Janeiro, sabe quantos bandidos? 800. Era a base que os especialistas fazem, que existiam 800 bandidos. Foram tirados de circulação o quê? 240. 217, 230. Prenderam 103, mataram 117. 230 para 800 ainda fica 570. 570. Tá certo? Ficou muito bandido, realmente. Mas será que esse camarada queria era que a negada continuasse matando? Não, ele queria que Que ficasse lá para eles não voltarem. Exatamente. Ele queria que, já que conseguiram entrar na comunidade, né, que permanecesse a ocupação das forças de segurança na comunidade. Fizesse tipo uma polícia pacificadora de emergência. Isso, exatamente. Segurasse por lá e ficasse. Eu consegui entender como foi que o pessoal do BOP chegou lá. Foi no peito e na raça. Eu vi o cara contando a história, foi no peito e na raça. Teve lugar que depois a turma chegava num canto e encontrava 30 mortos. Tá certo? Onde chegava que encontrava uma célula de bandido, quando falava em se entregar, que vinha a bala de lá para cá, ia a bala daqui para lá. Quando falava em se entregar, os cabas se entregavam. Normalmente tudo desarmado. Então os que se entregaram é porque já estavam pensando em se entregar, tá certo? E já não vieram com ar. Porque onde a turma vê o cara com um fuzil na mão, se fosse levando uma pedra, como disse aquela especialista da Globo, podia resolver o problema, mas não ia levando pedra, o jeito de ter foi usar fuzil. Eu estou procurando aqui o nome do capitão, não sei se você não se recordou. Ele é um capitão jovem, mas ele deu baixa da polícia, né? Não sei se ele... Eu já ele é consultor de segurança aqui. Ele tem umas conversas boas. Ele é um camarada que tem um equilíbrio de percepção muito interessante. Teve umas coisas que eu repostei aqui, estou tentando localizar aqui para ver se eu consigo... Vou buscar o nome dele aqui. Eu busco aqui. Daqui a pouco eu busco aqui o nome dele aqui, porque eu não estou conseguindo encontrar aqui agora, não. Tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista, deixa eu procurar aqui o próximo assunto da gente aqui pela 88,7 na coluna Ponto de Vista. Vamos lá então, Zé Antônio. O retorno da Luísa Sela. Luísa Sela, para quem não sabe, gente, ela é filha da ex-governadora Isolda Sela, do ex-prefeito de Sobral, Viveu Arruda. A Isolda Sela saiu, não foi candidata ao governo, permaneceu até o final do mandato, depois foi candidata derrotada pelo Oscar Rodrigues, depois de anos, de décadas, aliás, de hegemonia política dos Ferreira Gomes em Sobral. Desde 94. E aí a filha dela, que é secretária de Cultura do Estado, que migrou para o PSB do Cid Gomes, essa semana voltou para o PT do Elmano de Freitas, segundo informações, para buscar uma vaga aí na chapa de deputados federais na eleição de 2026, isso com o apoio do ex-governador Camilo Santana. Ou seja, pai, mãe e agora filha também nessa mesma tendência aí de perdurar aí na política, Zé Antônio. É natural isso aí, Zé Antônio, que as coisas se resolvam desta forma, para quem é da família, do caso? A turma diz que o sujeito, quando fala por uma coisa, eu já tenho vontade de fazer. O PT fala muito mal desse negócio de família no poder e tal, tá aí um caso. Tudo é petista. É assim mesmo, é desse jeito aí. Que antigamente tinha os coronéis de galão aqui, com a farda verde-oliva, com os galões. Agora os coronéis, o Camilo Santana é um coronel, nitidamente um coronel. Tá certo? Ele é muito mais coronel que o Adalto Bezerra, do que o Vigílio Távora. O César Carlos era um coronel muito light. Ele, inclusive, era muito mais engenheiro do que coronel, porque ele era engenheiro, era um engenheiro militar. Tá certo? Já o coronel Adalto era um coronel mesmo. E o Vigílio também era um coronel, mas que não eu acho ele chegou a tenente-coronel, coronel Vigílio. O Adalto Bezerra, eu acho que ele se reformou como tenente-coronel, porque ele, na realidade, era major. Quando ele era da ativa, ele era major, e quando o cabo saía, ganhava um posto, né? E ele foi reformado como tenente-coronel. Chamava de coronel porque estava bem pertinho, era vizinho, né? Pois bem, aí, se você pegar o mais coronel dos coronéis que governavam o Ceará, não amarra a chuteira do Camilo Santana. O Camilo Santana é tão coronel que o cara que foi o mentor dele, o criador dele, que é o Cid, hoje é capacho dele. A criatura, o criador e a criatura, né? 12 horas e 49 minutos, minha amiga com o nome de rainha aqui, Elisamara Kelly, tá mandando pra gente aqui o nome do cara do BOP, do capitão do BOP, que deu lá a inspiração pro Nascimento, é o Rodrigo Pimentel.
é o nome dele, Rodrigo Pimentel. Um cheiro para você, meu amigo. Obrigado pela informação aí, tá bom? 12 horas mais 50 minutos, tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista, aqui, Zé Antônio. O STF essa semana começou o julgamento dos kits pretos e aí teve algumas coisas bem interessantes. Um advogado que pediu que o Alexandre de Moraes se declarasse impedido, porque ele seria uma das vítimas Do atentado. do atentado. Qualquer lugar sério, o juiz seria suspeito, não ia participar, porque ele é o acusador, é a vítima, tá certo? E é o julgador. Depois o Alexandre de Moraes interpelou um dos advogados por conta de fotografias. E o advogado calou o Alexandre de Moraes. Por causa de fotografia? De fotografias, porque o Alexandre de Moraes perguntou pelas fotografias do aniversário, que seria exatamente do dia que seria o ataque a ele. E fotografia do celular. Do jantar dele com a Isso, mulher, que era exatamente. aniversário dele. E aí ele disse que não podia porque o relatório do celular estava de posse do delegado e que ele não tinha tido acesso. Portanto, não podia apresentar porque não tinha tido acesso. Ou seja, o cara já estava em fase de julgamento sem que o advogado de defesa tivesse acesso à parte das provas que estavam no bojo do processo. Depois, o Paulo Gonet, que essa semana foi reconduzido à PGR, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, riu, o que deixou o advogado bastante estressado por conta do sorriso do Paulo Gonet em relação ao momento em que ele estava se pronunciando enquanto profissional do direito para defender lá o seu cliente. Diga aí você, Zé Antônio. Não sei. Eu não me lembro. Eu não me recordo. Não, ele disse assim que o senhor está rindo. É porque você já sabe o resultado do julgamento. Que aqui a nossa defesa está sendo tolerada, não está sendo ouvida nem levada em consideração. Ele chegou a dizer isso. O que é fato é que... Ali não é julgamento, é farsa. E aí, depois disso... É um teatro. Teve um vídeo desse mesmo advogado, que aí foi explorado bastante. Eu não sei o que é Chiquinho, não? Exatamente. Foi explorado bastante nas redes sociais aí, o vídeo desse advogado, onde durante a audiência lá, ele teve a oportunidade de interrogar o Mauro Cid, e teve um trecho, né? Que foi... E o Mauro Cid estava lá presente? Não, foi em outra ação. Foi em outra ação, porque o Mauro Cid disse uma coisa no depoimento à justiça e disse outra na delação que foi homologada, né? E aí ele perguntou ao Mauro Cid o que era a verdade, se era o que ele disse na justiça ou o que ele disse no termo que foi homologado em delação premiada. E o Alexandre de Moraes não deixou o Mauro Cid responder. Me lembro. Não deixou o Mauro Cid responder e mandou o doutor se calar e no segundo momento, doutor, a próxima pergunta, por favor. Encerrou, não deixou que o advogado interprete. Então, esse tipo de conduta deixou uma coisa, principalmente, eu tenho alguns colegas, alguns amigos que são advogados, eu troquei figurinhas com eles, inclusive minha esposa também é advogada, mas o que chamou a atenção, Zé Antônio, é que a OAB, vendo o descaso, o desrespeito do STF com esse advogado, independente de quem seja o cliente dele ou não, tá certo? Ninguém está falando do cliente, está falando do profissional, que foi cerceado no seu exercício de função e não recebeu nenhum tipo de aporte. A OAB simplesmente não se pronunciou sobre o que aconteceu com o advogado, com o profissional, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E nem havia se pronunciado anteriormente quando o Alexandre de Moraes não deixou que o advogado fizesse a pergunta ao Mauro Cid. Pecou a OAB, Zé Antônio, aí? E no dia que o Mauro Cid foi interrogado de novo pelo Alexandre de Moraes ao vivo, via internet para o Brasil inteiro, que o Alexandre de Moraes ameaçou que se ele não confirmasse, ele não disse assim, mas ele disse que se ele não falasse a verdade. Falar a verdade era dizer o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Se ele não falasse a verdade, ele ia ver a investigação contra o pai dele, a mulher dele e a filha dele, tá certo? Aí o cara desse jeito aí, ele bota a culpa em si de ter matado Jesus, tá certo? O Alexandre de Moraes é uma maluquice. E o pior do Brasil é a imprensa covarde, vagabunda, a grande imprensa brasileira, às custas de dinheiro. Às custas de dinheiro. Quem dobra a imprensa é dinheiro. A imprensa sabe de tudo isso, a imprensa tem consciência de tudo isso e não dá um pio. A OAB, tá certo? É porque, aí a AB, não chega nem no C, não sabe nem o ABC. Devia ser OAZ, tá certo? Que é zero a OAB. A OAB está acovardada. O Congresso Nacional Brasileiro, 513 deputados e 81 senadores, está tudo de joelho. Devia capar tudinho, porque nenhum tem culhão. Se tem, não serve de nada.
12 horas mais 55 minutos, 12h55. Zé Antônio, depois de determinar a investigação e o projeto de execução das medidas PIX, e aí barrar esses repasses, Flávio Dino, essa semana, entra em mais uma polêmica aí, que para muitos não é muito interessante em um ano pré-eleitoral, né? Porque ano que vem é ano de eleição e todo mundo sabe da ligação do vínculo do ministro Flávio Dino com a esquerda aqui no Brasil. Ele determinou que a Polícia Federal investigue os repasses de emendas a organizações não governamentais e são valores aí bilionários. Depois de bater de frente com o Congresso, com uma gama muito grande de deputados, agora bate de frente com as ONGs que, em muitos casos, dão sustentação social aos governos de esquerda. Está assim meio que incoerente as ações do Flávio Dino em relação à política 2026, ou como para muitos, até os críticos que essa semana bateram palma para ele, como já tinham batido na época da suspensão das emendas PIX, bateram palma também para a determinação de investigação dessas emendas para as ONGs. O Flávio Dino é um debochado. É uma falta de respeito para a cúpula da justiça brasileira botar um camarada daquele. É um debochado. Agora, nisso aí ele realmente merece palma. Tá certo? Ele, aqui e acolá, ele faz alguma coisa, um tempo desse ele quis se meter, se meteu na sistemática, na logística de enterrar defunto em São Paulo. O cara se mete nisso. Daqui a uns dias eles vão querer disciplinar a briga de galo. Um tempo desse, o Gilmar Mendes não estava se metendo na CBF, passou um bocado de tempo dando as ordens na CBF. O Brasil está disfuncionalizado e a culpa é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem um poder imenso, não faz é usar. É tudo acovardado, eu não consigo entender. Eu acho que se eu fosse um membro do Congresso Nacional, o Alexandre de Moraes tinha mandado me esquartejar. Olha, gente, são 12 horas e 56 minutos. A gente tocou no assunto ontem aqui sobre o retorno do julgamento lá de Iguatu e Juazeiro do Norte. O julgamento de Iguatu acabou agora há pouco, às 12 horas e 43 minutos, portanto faz 15 minutos que acabou. O prefeito de Iguatu foi absolvido. Estava 3-2 pela cassação e ele foi absolvido, o prefeito de Iguatu, que é do PSDB, o prefeito de Iguatu que é PSDB, e nesse momento já está em leitura o processo de Juazeiro do Norte contra o Gledson Bezerra, que foi candidato, venceu o parente do Camilo Santana. Como era o nome do cara? Fernando Santana. Fernando Santana? Fernando Santana. Fernando Santana. Venceu o pupilo do coronel. Venceu 13 por 13 mil votos de maioria, lá em Juazeiro do Norte, né? E tá na pauta agora, nesses atos. O 13 apanhou com 13. Tá na pauta agora. Aquele doente é policial civil, né? Policial civil. Lembrando que ele é bem grandão, né? Ele, inclusive, ele já prefeito, ele como é que chama? Neutralizou um elemento depois de um assalto. Neutralizou, quer dizer, fez a passagem dele, como dizem os espíritas. Não prenderam ele, não. O Alexandre Moraes não soube disso. Não, mas o rapaz agiu como policial. Então, pois bem, ele está nesse momento em julgamento Juazeiro do Norte, lembrando que o primeiro voto está sendo lido agora, o segundo voto. O primeiro voto, que foi o voto do relator, foi pela cassação do Gledson Bezerra. Faltam ainda 6, agora está sendo o segundo voto. O primeiro foi pela cassação. A gente vai estar acompanhando aqui, se sai o resultado ainda aqui na Tribuna da Serra, a gente vai estar repassando para você que acompanha aqui a 88,7. De que lado está o Camilo Santana? Não vou nem lhe responder. Façam suas apostas! Mas a turma disse que ele estava do outro lado também aqui no Iguatu e não funcionou. Não funcionou. Às vezes, o pedido é duplo, papai, você escolheu um. 12h58, vamos tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista. Olha, Zé Antônio, a situação no Congresso Nacional, depois de todo esse movimento do que aconteceu no Rio de Janeiro, do que aconteceu no estado do Ceará, da grande crescente aí em relação à segurança pública, afinal de contas, muita gente se pronunciou, teve coragem de se pronunciar depois dos últimos acontecimentos, mas o Congresso Nacional está numa queda de braço, já tem 4 propostas diferentes do DERIT para a lei antifacção. O próprio Hugo Mota se coloca à frente, depois some nos bastidores, não se posiciona de forma clara. O governo quer uma coisa, os governadores querem outra coisa, os governadores não querem a interferência, e aí tem muita gente dizendo por que os governadores não querem a interferência da Polícia Federal, estão com medo que seja investigado o que é que vai dar esse saco de gato aí em relação a projeto antifacção que está tramitando no Congresso Nacional. É assim, essa lei é uma lei normal. Agora, a oportunidade de
implementar com velocidade é uma atitude casuística, é por causa da confusão do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei está no Congresso Nacional há vários anos. Ele é controverso. Por isso é que, às vezes, o Congresso não resolve uma coisa. O assunto tem que amadurecer. Não está maduro, isso aí. A votação está sendo precipitada por causa dessa confusão, dessa operação especial lá no Rio de Janeiro. Mas, se não fosse a operação especial, ele ia ficar vários anos no Congresso. Eu lembro aqui, quando foi no tempo do negócio do divórcio, várias vezes o senador Nelson Carneiro, eu acho que era esse o nome dele, que era lá do Rio de Janeiro, ele tentava passar a lei para aprovar o divórcio aqui no Brasil e nunca dava certo. Aí teve um dia que deu certo, porque boliram na maioria para alterar a Constituição, baixou de 2/3 para 60%, ou seja, para 3/5. Aí ele, deu entrada e funcionou, deu certo. Porque ele sabia que 3/5 tinha, não tinha 2/3. Aí deu certo. Então, essa lei é uma lei controversa, é difícil, é conflitante, existe interesse de toda a natureza. Eu lembro que teve alguém aí que andou falando, inclusive, em distribuir, através dessa lei, colocar de forma definitiva as guardas municipais como parte integrante do Sistema Nacional de Segurança Pública e dar atribuições específicas para as guardas municipais. Teve até isso. Logo, é uma coisa que bole com os nervos dos municípios, dos estados e da União Federal, e quando bole com os nervos da União Federal, você tem uma situação de polarização, onde o presidente da Câmara, às vezes, tem que dar uma do cravo, outra na ferradura. Tem hora, tá certo, que ele baba o Lula. Mas tem hora que ele se lembra que ele é do Republicanos, que é o mesmo partido do Tarcísio, que pode ter uma disputa, aí ele pensa na sobrevivência dele, tá certo? Então, essa confusão não se resolve assim, com celeridade, não, de forma nenhuma, não. Isso é um conflito que tem que dar tempo ao tempo, não pode marcar data. Não pode marcar para votar na quarta-feira ou então na terça da semana que entra, como já está marcado. Essas coisas não é para ter data, não. É para fazer de acordo com as possibilidades. Tem que ter diálogo, tem que ter conflito. E eu não tenho medo, nunca tive medo de conflito, e eu sempre digo que todo aperfeiçoamento que aconteceu na história da humanidade foi consequência de algum tipo de conflito. Se não existisse conflito, nada mudava, era tudo do mesmo jeito, do jeito que era 6.000 anos atrás, lá quando começaram a fazer roda e descobrir escrita e tal, ainda era do mesmo jeito. É por causa de conflito que as evoluções acontecem. E por que é que a gente vai resolver o problema da segurança pública no Brasil, que nem tem, tá certo? Sem ter conflito? É todo mundo trancado de trás de muro, é todo mundo pagando segurança cara, é todo mundo morrendo de medo, o cara não pode sair na rua, o presidente da República, de repente, diz que não aguenta mais ver um jovem ser preso porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Olha aí para onde é que as coisas andam. Mais na frente, esse mesmo presidente da República diz que o usuário de droga também é responsável pelo traficante, tá certo? Ele é vítima do traficante. Tá vendo? Então, o presidente deve ter lá os motivos dele para raciocinar assim. A gente tem que respeitar o direito das pessoas de se manifestar livremente. Está lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento. Eu, inclusive, digo, sempre não me escondo para dizer, que para mim só tem democracia onde o cidadão, inclusive, tem o direito de ser contra ela. Se você tem direito de liberdade de expressão, você tem direito de ter seu pensamento e expressar seu pensamento. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas é um direito seu e a gente tem que respeitar. Onde as democracias são de fato democracias, como lá nos Estados Unidos, de repente tem um doidinho lá que defende o Hitler, que defende o Mussolini. Foi até proibido de fazer um show lá no em Interlagos, em São Paulo, se lembra? Sim. Por causa disso. É o direito dele, ele achou bonito, qual é o problema? E é bom que se lembre que ele é um cidadão negro. Eu não sei se chama preto ou é negro, não sei como é que pode chamar, como é o jeito de chamar. Afrodescendente. Afrodescendente. Não, acho que não está mais nessa, não. Pois bem, então é um direito dele. Lá na Alemanha, por exemplo, é proibido. Criaram uma lei que é proibida a apologia ao nazismo. O Brasil parece que fez a mesma lei. Mas nos Estados Unidos, e lá na Inglaterra também, que são democracias um pouco mais puras, no sentido mais interpretativo que você possa ter da palavra, a democracia é liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ação. Não existe democracia sem liberdade. E aqui, eu me lembro, tá certo? Do Gandhi. Como era o nome dele? Mahatma Gandhi.
pai da Indira Gandhi, que foi primeira-ministra da Índia. Eu não sei se ele chegou a governar a Índia também, até acho que não. Mas ele diz de que adianta ter a liberdade se não se tem a liberdade de errar. Tem que ser garantido ao cidadão, inclusive, o direito de errar. A gente nasce com autodeterminação. O próprio ato de nascer é um ato de liberdade. Você sai do lugar apertadinho para a amplidão do universo. Você nasce com um direito intrínseco. É um direito natural, endógeno do ser humano, o direito de autodeterminação, inclusive o direito de errar. Ninguém pode proibir as pessoas de ter o direito de se expressar, de dizer as coisas que eles acham que devem dizer, por mais absurdas que sejam. Alguma coisa que as pessoas não querem, não admitem, tá? Eu sei, por exemplo, se for contra a democracia, é só ele. O resto do povo todo a favor. Onde é o que é que prevalece na democracia? É a vontade da maioria. É para ser assim. Então, se alguém tem um pensamento maluco, deixa para lá. A gente vê, pois, um dia desse eu vi aquele cara do PCO, Paulo Pimenta, não é? Paulo Pimenta? É. Defendendo os pontos de vista que eu defendo aqui. Ele é o cara de extrema-direita, de extrema-esquerda, que diga, partido da causa operária. Quando a coisa é de bom senso, é tudo igual. Eu vi o Zé Disseu, que é petista também, defendendo o mesmo que eu defendo. Aqui, dizem que eu sou bolsonarista, que eu sou de extrema-direita, tem nada a ver. Eu nunca votei no Bolsonaro. Eu sempre votei no presidente Lula, tá certo? E eu, minha vida toda, eu tinha, digamos assim, uma inclinação de esquerda, até ver o PT governar o Brasil. Eu comecei a mudar devagarzinho, até que chegou um ponto que eu vejo que a forma de governar do PT está prejudicando o país. Eu tenho que ter um pensamento correto do ponto de vista da minha consciência. Então, aqui não tem negócio de direita nem de esquerda. Eu uso aquela expressão que aquele cara que foi ameaçado, que ameaçou o Gilmar Mendes, disse que foi armado para matar ele, e não houve nada, isso aí não é crime. Ele confessou, ele foi com a arma para dentro do Supremo Tribunal Federal, confessou que tinha ido armado com a intenção de matar o Gilmar Mendes, aí não é crime, tá certo? Agora é crime a intenção, o pensamento, tá certo? A cogitação. Aquele cara, o Paulo Bonet, é o dono dessa expressão. Paulo Bonet, não. Não, Paulo Bonet não, era o Rodrigo Janot. É, o Janot. Como o Collor chamou ele de Janote. Janote. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil não é assim. Mas eu acho que é para ser assim. É para ser todo mundo ter o mesmo tipo de tratamento, é para respeitar a lei. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a instituição brasileira que mais desrespeita a lei chama-se Supremo Tribunal Federal. Agora são 13 horas mais 7 minutos, 13 horas 7 minutos, já estão em mudança lá em Senador Sá novamente. Pela segunda vez essa semana, o TRE cassou o prefeito, que já tinha sido cassado, e estava sustentado por uma liminar do TSE, e aí suspendeu a eleição suplementar, essa liminar, e agora com essa segunda cassação, volta de novo a ser marcada uma eleição suplementar lá no município, e o prefeito, muito tranquilamente, disse que vai novamente ao TSE, já que tem uma decisão já liminar para a manutenção dele no cargo de prefeito de Senador Sá. O TRE tomou outra decisão essa semana, que inclusive é esquisito, né? Porque o TRE tinha tomado a decisão de cassar, o TSE suspendeu, essa semana o TRE cassou de novo. Mas deve ter outro tipo de enfoque. Segundo a matéria do Jornal Diário do Nordeste aqui, foi exatamente o mesmo processo. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Aí, no caso, se for assim, cabe reclamação. O processo é o mesmo, aqui no caso aqui, né? Aí zanga a Corte Superior, tá certo? Que é exatamente pelo showmício e uso da máquina pública na cavalgada do Bel. Pelo menos a conversa aqui é a mesma, né? Era isso que eu ia perguntar a você. Aí é uma corte, Zé Antônio, batendo de frente com a outra? Como é que fica isso aí? Não sei não conheço o processo, não posso opinar. Eu não tenho conhecimento suficiente para dar uma opinião a respeito disso, não. Zé Antônio, uma das grandes confusões em relação a esse projeto antifacção é exatamente a ação da Polícia Federal, né? De que forma a Polícia Federal vai se comportar em relação a esse projeto. Tá certo os governadores em não aceitar a interferência, ou tá certo o governo em querer que... Aliás, a Polícia Federal deveria ter autorização, não é federal? O que eu acho engraçado é que o Congresso está votando uma lei, aí a Polícia Federal dá um pitaco. A Polícia Federal não é para dar pitaco nisso, não. É para cumprir a lei depois que ela está pronta.
Não é para agir preventivamente para a lei não passar do jeito que estão navegando com ela. O ministro do Supremo diz logo: se passar do jeito que está aí, a gente derruba aqui. Isso é uma esculhambação. O Brasil virou um saco de gato. Tá certo? Se passar, a gente derruba. É ótimo. Quem é para dar pitaco em projeto de lei é deputado de senador. São 13h mais 10 minutos depois de ser o procurador regional eleitoral na época em que o presidente da Corte Eleitoral era o Alexandre de Moraes, na eleição de 2022. Paulo Gonet, que foi conduzido por Lula em 23 para a Procuradoria-Geral da República, esta semana, uma votação apertada do Senado Federal, foi reconduzido para mais 2 anos de mandato à frente do Ministério Público da União aqui no Brasil. Paulo Gonet, que para muitas pessoas aí é exatamente um grande parceiro do ministro Alexandre de Moraes. Parceiro não, ele é um cupincho. Na época que eu tô falando era você. Parceiro é se fosse da mesma altura. O Alexandre de Moraes fala com ele olhando para baixo. É reconduzido exatamente por conta da indicação de quem? Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E das emendas. Vai. Porque para ele ter os 44 votos que ele teve, foi 44? Foi. Precisava 41. Isso. Só teve 3 de sobra? Isso. Diz a negada que rolou emenda lá de última hora, em cima da hora. Rapaz, libera agora, já e tal. Aí conseguiram dobrar algum senador lá de última hora, tá certo? As custas de emenda. Ei, Brasil! Ei, Brasil! Zé Antônio, você acha que vai ter alguma mudança? Porque, assim, ele está no segundo mandato, não pode mais ser reeleito, né? Pode ser que... nem pode mais ser tirado. Pode ser que ele vire homem. É exatamente por isso que eu estou perguntando. A gente pode esperar alguma Eu acho que ele nunca nem pisou no rastro do homem. A gente pode esperar alguma mudança para esse segundo período? Tomara, meu Deus, que ele mude. Porque, por enquanto, ele não é procurador, não. Ele é um panacão. 13h mais 11 minutos. Abraçar aqui quem está com a gente aqui, Tarcísio Macedo, Rosenberg, Grazi Oliveira, Silvânia, Antônio, Renato Corrêa também acompanhando a gente. Um cheiro grande para você, meu amigo, para toda a comunidade da Descoberta. Meu amigo Ivan Feitosa também está conosco, Lindalva Araújo, Rafael, Gustavo Souza, o Geniel Araújo, Alberlene Costa, Maria Aparecida também com a gente, a Jona Dark, a Escola GBA também conosco, Oswaldo Camelo acompanhando a gente, Reginaldo Souza, o Neves, Leidiane Silva, um cheiro grande para você, minha amiga direto de Martinslândia, acompanhando também a Tribuna da Serra Grande. Cleide Carmo está conosco também, Cleonice Silva, boa tarde para você, Lucinete Rodrigues acompanhando a gente aqui também na Tribuna da Serra Grande FM. E tem mais tópico para a gente debater com o Zé Antônio aqui. Zé Antônio, COP30 no ar. E aí, a primeira polêmica da COP30 é um navio alugado para a comitiva do presidente Lula. Dizem 15 mil reais a diária, o que eu particularmente não acho caro. Para o tamanho do 15 mil reais a diária do navio, não acho caro. Rapaz, 15 mil reais só um barquinho daqueles ali. Pois é, a história que tem se for realmente 15 mil reais... Deve ser 15 milhões. Não, o aluguel dele mensal é 450 mil. Foi a história que... Não, mas você começa a dormir, não existe navio com aluguel desse preço, não, rapaz. 450 mil por mês é um apartamento lá na Vieira Sul. Agora, um navio, não existe isso, não. Eu vou já buscar aqui de novo. O nome não pode ser navio. Se fosse um iate, não podia ser esse valor, porque o iate é muito mais caro. Tem iate aí que custa mais de 1 bilhão. Pode não. Vê aí quanto é um navio parado no porto, um navio de carga. O prejuízo é de 100 milhões é por dia. Não, 450 mil reais. Aqui. Veja, abril. Mas tá errado. Não, G1, 450 mil pontos. Não, mas tá errado isso aí. Falsearam o dado. Essa informação não é correta. Então não é um navio. É um iate. O iate Iana 3. Ele tá diminuindo. Iate Iana 3. Aí o cara diz, rapaz... O Iana 2 está sendo usado pelo governador Wilson Lima, do Amazonas. O Lula está com o Iana 3 e o Wilson Lima com o Iana 2. Aí é um iate, não é navio. É 450 mil pontos mesmo, o aluguel. Tudo bem. Aí eu até que me conformo, porque mas aí... o cara quer agradar o presidente, o outro quer agradar o governador, aluga mais barato. Mas mesmo para aluguel de iate, 15 mil por dia tá barato. Pois vamos lá, então. Aí chegas e aí a turma já fotografou a primeira-dama participando de uma festa. Tá todo mundo janjando no iate. No couvert do iate. Eu sabia que a primeira-dama Janja da Silva ofereceu um coquetel para os chefes de Estado que vieram para a reunião preliminar da COP30. Aí, sabe qual foi o comparecimento? Só foi o Boric, o presidente do Chile. Só ele.
Não foi mais nenhum. Eram 31 os convidados. Que estavam lá presentes, o chefe de Estado, até o príncipe estava no meio. Só foi o Gabriel Boric, não é Gabriel Boric? É. Foi ele sozinho, tá certo? O coquetel. É bom porque sobrou de comer e sobrou bebida. Ah, meu pai do céu. Agora são 13 horas mais 15 minutos, Antônio. Encerra-se hoje o julgamento do recurso contra o Bolsonaro. A gente já sabe que a maioria está formada. Agora deve ser determinada, portanto, aí o cumprimento da pena. A secretária, a chefe de gabinete do Moraes já visitou a Papuda, já está tudo organizado aí para que o Bolsonaro comece a cumprir a pena dele. Em relação a isso aí, Zé Antônio, daqui até a 23 horas e 59 minutos ainda pode haver mudança nesse julgamento do Bolsonaro. Alguém pode mudar o voto, alguém pode pedir vista e protelar mais isso aí. Vai acontecer? Só se caísse um meteoro. Pobre rei do Bolsonaro, no dia 7 de setembro de 2021, ele arranjou o que está acontecendo. Foi chamar o Alexandre de Moraes de canalha. Pronto, ele está pagando. Isso é uma vingança do Alexandre de Moraes com a cumplicidade dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Não era por o Bolsonaro estar sendo julgado no Supremo, ele não é presidente. A Constituição Federal diz os presidentes serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Ele é ex-presidente. Ele é ex-presidente. Notícia aqui em primeira hora, o TRE reverteu a cassação do prefeito e do vice de Juazeiro do Norte. Valeu, minha amiga Luana, obrigado aqui por ter enviado para mim aqui. Ela está lá no plenário do TRE. Agora, muita comemoração nesse momento, Zé Antônio, porque o próprio prefeito de Juazeiro estava meio que descrente. E já tinham caçado ele uma vez? Não. Naquele momento ele falava do Iguatu. Ele escapou no Juazeiro e aí recorreram para o TRE. Entendeu? Aí o Juazeiro do Norte. E eu tenho a informação aqui também, aqui, que a Luana também mandou para mim, que foi bem interessante a votação de Iguatu, viu, Zé Antônio? Porque foi com um empate que ele se livrou, ó. Foi com um empate. O placar do julgamento foi 3-3. A corte aplicou o princípio da soberania do voto popular para livrar o prefeito do Iguatu. Um dos desembargadores declarou suspeito. Ficou 3-3. Aí a presidente votou pela absolvição, estava 3-2 pela cassação. A presidente foi a última a votar e ela votou pela absolvição, ficou 3-3, e aí foi o princípio da soberania do voto popular que eu desconhecia, gente. Não sabia. Não existe. Quando dá empate, quando é no caso desse aí, é aplicado quando querem. Porque a justiça eleitoral muda na hora que quer. Pois tá aí, tá. E o TRE, estou aqui recebendo aqui, deixa eu ver aqui o texto que ela mandou para mim. O Tribunal Regional Eleitoral reverteu agora há pouco a cassação do prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra, do Podemos, e do vice-prefeito Tarso Magno, do Podemos, por suposto desvio eleitoral em programas sociais da prefeitura. Foram 5 votos contrários à perda do mandato e apenas um a favor, que foi o do próprio relator. O relator votou para caçar e os outros 5 votaram para absolver. Para descaçar. É raríssimo acontecer isso. A ação tinha como foco o uso de uma aeronave durante o período de pré-campanha, sem o registro da prestação de contas e o suposto aumento de gastos em programas sociais que distribuíram equipamentos. No Instagram, o prefeito Gledson Bezerra celebrou a decisão do TRE e agradeceu o apoio recebido. Foi feita a justiça. A gente fez nada mais, nada menos do que o que está previsto em lei, e os magistrados reconheceram isso. Portanto, muita gente apostava aí na queda do Gledson Bezerra. Deixa eu olhar aqui de novo, aqui, ratinho fechado aqui, ó. Eu li ontem. Eu desconfio que era advogado de carreira que estava indicado lá. Eu tenho a impressão que não era desembargador, não, porque lá tem 3 desembargadores e só foi um voto contra. Eles normalmente votam alinhados. Leonardo Roberto Oliveira. Leonardo Roberto Oliveira. Olha qual é a origem dele. Ele deve ter sido nomeado pelo presidente na cota dos advogados. Que tem 2 advogados, 2 juízes, 2 juízes estaduais, um juiz federal, são 3. Aí 2 advogados, 5. Não. 5 e 2, 7, porque tem o presidente e o corregedor toda a vida. O presidente, o vice e o corregedor. Acho que são 3 membros do tribunal. Aí tem... Advogado para mim que eram 2, mas deve ser só um, porque tem 2 juízes estaduais, um juiz federal, 2 desembargadores, 5. Aí 2 advogados. 2 advogados. Eu estou abrindo aqui para ver se a gente consegue pegar essa informação aqui.
Composição do TRE. Ele é advogado, sim. É advogado. Eu cantei a pedra aqui. Tá Advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, mestrando em gestão e já ocupou a presidência do Conselho Fiscal Federal da OAB durante os anos de 2019 a 2021. Como é o nome dele? Leonardo Araújo? É. Ele... Leonardo Roberto Oliveira. Ah, não é Araújo, né? Desembargador substituto da Corte. Ele assumiu o lugar de Raimundo Nonato Silva Santos. Raimundo Nonato Silva Santos. Raimundo Nonato é irmão do desembargador Teodoro, ele é desembargador. Mas esse aí é advogado. Leonardo é especialista em direito público, gestão de políticas públicas nas áreas do direito eleitoral, público administrativo, com experiência em tribunais de contas estaduais e no Tribunal de Contas da União. Foi conselheiro da Ordem, presidente do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência aos Advogados no biênio de 2022 a 2024 e assumiu a vaga de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará. Pronto, essa aí é a história do homem aí que livrou aí. Tocando em frente, já então agora para finalizar, são 13 horas mais 20 minutos. O caso de Eduardo Bolsonaro começou hoje, aí o julgamento do Eduardo Bolsonaro, e a gente tem aqui a informação de que hoje o STF começou a julgar a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, quando alguém tenta intimidar, pressionar ou interferir na investigação judicial. Primeiro a votar foi o relator do processo, adivinha quem? O Xandão, Alexandre de Moraes, e foi favorável ao recebimento da denúncia que foi apresentada pela PGR e tornar réu o Eduardo Bolsonaro. Faltam ainda os outros 4 votos da primeira turma. Filho do ex-presidente, articulou nos Estados Unidos sanções. Primeira turma só tem um voto. É o do Alexandre de Moraes. O resto, tá certo? Faz parte do combo. É um combo. É um combo, lá um combo. Sigo o relator. Mas agora não tem mais o Fux já teve. Ah, o Fux fuxou, ele saiu de lá. Já teve um embatezinho do Fux com o Toffoli, você viu? Teve um embate do Toffoli, foi com o André Mendonça. Ai, tem razão. Foi o André Mendonça comentando o voto dele. Você tem razão. Pois bem, ele está nos Estados Unidos, articulou sanções contra o Brasil e autoridades locais para influenciar o julgamento do pai, que acabou condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpes. Então, já dá para saber que vai ser aceita essa denúncia aí da PGR contra o Eduardo Bolsonaro, né? Aí o Eduardo Bolsonaro, essa semana, deu uma declaração dizendo que vai ser condenado aí a centenas de anos para que ele não possa voltar a território brasileiro, ou seja, já está se dando por vencido em relação a isso aí, que é o que todo mundo espera de fato que aconteça, né? Ou dá para esperar outra coisa em relação ao julgamento do Dudu Bananinha, como a turma chama? Não tem o que esperar nada. O Alexandre de Moraes já parte com o veredicto. A primeira coisa que ele escreve é a sentença. O resto ele faz depois, tá certo? 13 horas e 22 minutos, então, para a gente encerrar por um ponto de vista aqui. Guaraciaba recebe mais uma vez. É sentença prévia. Guaraciaba recebe mais uma vez o evento da. Olha só aqui, dando aqui o TRE é composto por 2 membros, entre desembargadores do Tribunal de Justiça. São só 2 membros. 2 juízes estaduais, 1 juiz federal e 2 advogados. De notável saber jurídico, tá certo? Por nomeação do presidente da República. Mas tem que ser indicado pelo Tribunal de Justiça. Está dada a informação, o Guaraciaba recebe mais uma vez a Agrotec, com algumas novidades aí, né? O Guaraciaba vai ser um polo também de produção de morango, né? A Mororango, que é uma empresa que tem aqui no São Félix, vai receber outras espécies de morango para poder desenvolver a produção aqui na região da Ibiapaba. Você tem aí estandes de banco, estandes de comida, estandes de empresas de agropecuária, palestras, muito diversificada a programação da Agrotec. Não sei se você teve a oportunidade de estar ontem na abertura, infelizmente eu não pude ir, mas hoje vou estar lá. Agrofest Camelo? Não é Agrofest Camelo também está lá, minha amiga Zagna Camelo também está lá, o Forte Agro está lá, meu amigo Temberg também está lá, o Tatá também está por lá. Tem muitas empresas aí. Guaraciaba era para ser um evento itinerante, pelo que me contaram, mas acabou sendo fixado aqui no município de Guaraciaba, que, segundo informações, é o maior produtor de hortaliças do estado do Ceará. Quem é o? O município de Guaraciaba do Norte. Cansei de ouvir o ex-prefeito Adair Machado dizer isso, né? Zé Antônio, bom para Guaraciaba ter esse know-how, receber um evento dessa magnitude, dessa envergadura, e ser a referência aqui do estado do Ceará nessa questão de produção? Guaraciaba do Norte é um município, digamos assim, vocacionado para ser grande.
para ser importante. E eu lembro aqui, um conselho que o Zé Maria Melo me deu, se eu não estou enganado, era dia 7 de maio de 1988, bem ali na calçada da Dona Dulce. Ele falou da visão dele em relação ao futuro de Guaraciaba do Norte. E eu, hoje, tenho absoluta certeza de que essa percepção do Zé Maria era corretíssima. E Guaraciaba tem essa vocação apesar do poder público. Porque o poder público aqui faz muitos anos, desde quando o Zé Maria saiu da prefeitura, em 1988, na 1º de janeiro de 89, mas eu posso dizer que era 88. O último dia foi 31 de dezembro de 88, foi o último dia de mandato do Zé Maria Melo. Dia 1º de janeiro, ele foi só passar um pedaço para o doutor Egberto e um pedaço para mim. E desde o dia que o Zé Maria saiu da prefeitura, o poder público de Guaraciaba deixou de ser cabeça e virou rabo da sociedade. É um caudatado da sociedade, o poder público aqui. E ainda assim, a cidade está evoluindo e rompendo, indo para frente, apesar do poder público. Se houvesse uma percepção, uma visão de vanguarda, isso aqui estava muito mais adiantado. Porque, na realidade, Guaraciaba, desde o tempo que o Zé Maria saiu do poder aqui, e já se vão 37 anos, né? Exatamente. Guaraciaba pegou, digamos assim, uma vida de crise de identidade. Precisa sair. Ainda tem. 13 horas mais 26 minutos, coluna Ponto de Vista. Hoje é a última novena da Betânia também, né, Zé Antônio? Eu nem sabia, eu soube agora porque tu falou. Mas amanhã não é 15? Não sei. Amanhã é 15, hoje é a última novena. Pelo menos era assim. Mas 15, mas a Santa lá na Nossa Senhora de Fátima, que foi que havia Nossa Senhora de Fátima em dezembro, Mas em novembro. Será que eu estou enganado? Mudou? Rapaz, Nossa Senhora de Fátima é em novembro, em maio. Isso aí que é em maio. Eu ouvi dizer que aí chegou um padre aí que tem a mentalidade diferente e botou para ser cada festa no seu tempo. A Barra do Sotério é São José em março. Lá na Betânia, não é Nossa Senhora de Fátima, Betânia? É Nossa Senhora de Fátima. Se quer fazer em novembro, muda a Santa. Tá certo? Bota São Novembrino. Eu não sei se tem. Feriado no feriado, Zé Antônio. Assim, É chover no molhado. Hoje é o dia da bondade, assim, tem uma coisa desse tipo aí. Hoje é um dia qualquer aí de negócio de boa vontade, de bondade, alguma coisa assim. É o dia do Boa Praça, hoje é proibido roubar celular, é proibido celular. Não tem nada aqui disso. Não, hoje é o dia de uma coisa aí que eu... Rapaz... Hoje é o dia do Bandeirante. O Bandeirante, A negada agora, Bandeirante é tudo ruim, estão queimando estátua do Borba Gato, de Bartolomeu Bueno, não sei o que e tal. E a negada disse que esse Bandeirante tudinho era... Dia da Bondade foi dia 13 de novembro, foi ontem. Foi ontem. Hoje é o dia do Bandeirante. Foi 13, eu tava pensando, tava com 13 na cabeça. Nós passamos do 13 e 13 aqui, foi tempo. Não chegou ainda, não? Bora, nós já estamos chegando no 14 e 13. Pois é, deixa eu ir embora. Deixa eu procurar aqui uma mensagem aqui. Tá aqui, nossa amiga colocou aqui. Se diga pro seu Zé Antônio que eu tô com saudade de escutar a voz dele na canção que deixou saudade. Só tô dando um recado, viu? Rapaz, eu tô querendo falar mais pouco. Aqui eu sou obrigado a falar. Tá deixando saudade, Zé Antônio? Rapaz, eu tava me lembrando daqui das coisas do Brasil. Eu tava fazendo umas pesquisas um dia desse. Eu acho que foi anteontem de noite. O Brasil teve a história do milagre brasileiro, né? Que se lembra? Se fala do milagre brasileiro. Foi o crescimento da economia brasileira entre 68 e 73, 1968 a 1973. Quem interrompeu a existência do milagre permanente, tá certo? Milagre permanente do Brasil foi a crise do petróleo de 1973, tá certo? Em 1973 houve uma crise, o petróleo subiu muito. Petróleo, em 1973, custava tipo $3,70 o barril. Foi para 11,50. Olha o pulo. 3,70 para 11,50. Aí interrompeu o milagre. O Brasil
cresceu ainda em 73, 14%. 14% de crescimento do PIB, o Brasil em 1973. Aí eu estou me lembrando aqui que se você pegar entre o ano de 2010 e 2020, 10 anos, sabe quanto foi que o PIB cresceu nesses 10 anos? Entre 10 e 20? Zero, zero, zero. Cresceu zero. Se você pegar de 10 até 20, teve PIB positivo, PIB negativo, PIBim, PIBzinho, PIBeto, tá certo? PIB mucuim, e no final das contas, 10 anos deu zero. Do tamanho que a gente era em 10, chegou em 20, tá certo? Ninguém conseguiu crescer. Aí, se você pegar a partir da ditadura do Getúlio Vargas, começou na ditadura, em 1930, até 69. Não, até 79, aliás. De 30 a 79. Chegou bem pertinho de 80. Era quase 50 anos. Se fosse em 80, era 50 anos. Em média, o PIB brasileiro cresceu nesses 50 anos, porque inclui 30 e chega em 49. Ele cresceu, em média, 7,3%. 7,3%. Era o país mais crescido no mundo, era o Brasil. E no mês disso teve um PIBão, como esse aí, de 14%, que foi no período do milagre brasileiro. Dizia os sábios por aí que milagre é efeito sem causa, né? Mas no caso aí, tinha uma causa. Naquele período do milagre brasileiro, que foi de 1968 a 73, tempo de Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, não sei o que e tal, era muito investimento estrangeiro aqui no Brasil, e depois a conta chegou, quem pagou foi o Sarney. A gente, eu digo, o povo brasileiro critica o Sarney, menos eu reconheço o bem que ele fez ao país, mas ele pegou uma herança que eu vou te contar. O milagre brasileiro, tá certo? Embora que chame de milagre, que seria um efeito sem causa, mas tinha uma causa, foi endividamento. Aí a conta quebrou, tá certo? O cobrador chegou, o credor chegou, exatamente quando o Sarney era presidente, e ele tem que fazer uma moratória. Ele teve que fazer uma moratória. Eu estava na rodoviária de Sobral, esperando um ônibus para vir para Guaraciaba do Norte, quando a televisão anunciou, assisti lá no Jornal Nacional, ele decretou uma moratória. Mas foi o primeiro presidente brasileiro que diminuiu a dívida externa. Ele recebeu do Figueiredo, com 128 bilhões de dólares, entregou para o Collor com 79. Tá certo? Foi o primeiro que reduziu a dívida pública brasileira, foi o Zé Sarney. Quando o presidente Lula pagou, a dívida que tinha era só 19 bilhões. O Sarney pagou muito mais do que o Lula. Mas o Lula entrou para a história como o cara que pagou a dívida brasileira. Ele pagou o restinho, tá certo? Pagou o restinho. Mas ela chegou a 125 bilhões de dólares no final do governo Figueiredo. Pois bem, e a gente tem que lembrar que se você pegar, por exemplo, de 1945, quando terminou a ditadura do Getúlio Vargas, com ditadura e tudo, foi o Getúlio Vargas, que foi ditador, que criou Petrobras, Vale do Rio Doce, trouxe as primeiras fábricas de carro para o Brasil, depois o Juscelino continuou trazendo mais e tal. O PIB brasileiro cresceu num período de 50 anos a uma média de 7,3% ao ano, o PIB geral, e o PIB industrial cresceu 8,8%. Se você olhar de um tempo desse para cá, nosso PIB está patinando, andando de lado, a economia brasileira. Inclusive, o PIB industrial é sempre negativo. A nossa indústria está praticamente se acabando. Nós já fomos até bons de indústria. Boa parte do PIB brasileiro, eu acho que já chegou a ser tipo 38% do PIB brasileiro produzido pela indústria, hoje está lá embaixo. É um número bem pequenininho. Eu não sei nem qual é o número do PIB da indústria brasileira, não, mas é pequenininho, exatamente. Hoje em dia, tudo enquanto é de negócio de fazer remédio, o IFA, né? Como é que chama? IFA, é IFA o nome da coisa. É o princípio ativo. Insumo farmacêutico, é IFA. É tudo importado, 80% vem da China e da Índia. E teve um tempo que a maioria era produzida aqui no Brasil. Então, a nossa indústria está mal, a nossa economia está mal, e o Brasil tem uma coisa muito complicada. A nossa dívida pública já chegou a 8 trilhões. Se você colocar que a gente tem uma taxa Selic de 15, dá mais de 1 trilhão de juros por ano. É a maior conta do orçamento brasileiro, é serviço da dívida.
Antes era a Previdência, que era a maior conta, tá certo? Era o maior montante do orçamento brasileiro. Hoje, o maior montante do orçamento brasileiro é o serviço da dívida. E tem outra coisa, ele vai crescendo mais ou menos tipo 6% ao ano, porque para poder pagar, o Brasil não tem como pagar esse juro todo. Aí ele pede mais dinheiro emprestado, tá certo? Para pagar juro do juro. É desse jeito que nós estamos vivendo. O Brasil está insolvente, tá certo? Se não tomar uma providência rápido, daqui um dia a gente vai enfrentar uma situação muito difícil. E eu me lembro aqui que eu falei aqui nesse programa algumas vezes, eu lembrei da Grécia. Eu não sei se alguém que tem a lembrança boa se lembra, que eu contei o que foi que aconteceu com a Grécia. Isso já aconteceu também com Portugal, mas a pior situação foi a Grécia, e a Grécia ainda hoje está numa crise. Chegou um ponto que não tinha mais dinheiro para pagar aposentado, não tinha mais dinheiro para nada. E o cara, que era primeiro-ministro, vivia pelejando para fazer um acordo, e o sindicato brigando, quebrando o país, quebrando vidraça, quebrando banco, quebrando tudo. Ele, um tempo, quis fazer uma redução do valor das mãos de obra, das aposentadorias, ele queria tirar entre 25% e 30%. Aí ninguém aceitou. Depois que quebraram o país todinho, aceitaram tirar 60%. Tá certo? E o país está pelejando para se erguer, mas ainda não conseguiu. Ainda está pelejando. E o Brasil caminha para uma situação de insolvência. Se não mudar rápido, tá certo? Mais na frente um pouquinho, a gente vai sofrer muito. Essa situação que aconteceu entre 2010 e 2020, a gente passar 10 anos sem crescer, nós vamos passar pelo menos 50 anos se ajeitarem daqui para frente para sarar essa pisadura. E eu não estou vendo muito ninguém se esforçar nem ter consciência de que precisa dessa mudança. É isso. Tchau. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.